Queridos, quando nós olhamos para Mateus no capítulo 5, e nós observamos ali as bem-aventuranças, nós vamos ver que uma delas, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E justiça é uma palavra muito ampla, a gente pode pensar em muitas coisas quando a gente fala de justiça. A justiça, ela também é subjetiva, cada um entende, né, a justiça de uma forma. A gente tem justiça nas leis, a gente tem justiça em todo lugar, dentro de uma casa. Mas quando o Senhor está falando sobre justiça, Ele está falando a respeito da justiça de Deus, que não se limita ao juízo de Deus. Mas a justiça é a maneira como nós vivemos no reino de Deus. É um padrão, é uma forma de viver, é uma forma de andar. É a justiça do reino, é a mesma justiça de quando Jesus começa a ensinar ainda no capítulo 6, olha, vocês andam preocupados com tantas coisas, mas façam algo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele estava falando ali? O reino de Deus é um reino, diga isso comigo, o reino de Deus é um reino onde um rei governa a favor do seu povo. Isso. E como esse reino acontece? O rei tem as suas vontades. E as vontades do rei, e sendo esse rei o rei dos reis, não tem a ver com o seu próprio interesse, se comparado a um rei da terra, que é humano, que é mesquinho, que quer aquilo que tem vontade. Não, Deus não é um Deus, um rei que tem carências. Deus, Ele é um rei de verdade. E Ele reina de fato com uma justiça que nós desconhecemos. E tudo que nós precisamos é de Deus reinando sobre todas as coisas. Que quando Ele reina de acordo com a sua vontade, queridos, as coisas vão bem. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a justiça de Deus. Ele está dizendo, enquanto vocês estão preocupados com tantas outras coisas, eu preciso dizer para vocês, vocês precisam compreender o que é o reino de Deus e a sua justiça. Que quando vocês vão compreendendo essas coisas, o coração vai se acalmando para outras. E hoje, queridos, eu não acredito que a gente tenha uma falta de fome. Eu acredito que há uma fome em cada um de nós. Mas a questão é, aonde está canalizada a nossa fome? Ela está em nós mesmos ou ela está na justiça de Deus? Você vai perguntar para as pessoas, e aí, como que estão as coisas? Está todo mundo correndo contra o tempo. Está todo mundo fazendo um monte de coisa. E a maior parte de nós consegue dizer assim, não, de repente você está vivendo um tempo onde tudo está dando certo. Aí você fala, não, Deus está abençoando muito. Mas na sua cabeça você fala assim, mas também eu estou tomando uns passos certinhos. Ou se estiver indo de mal a pior, a gente fala assim, meu irmão, nós estamos na misericórdia de Deus. Mas aqui está assim, o que será que eu vou ter que fazer para resolver isso? Porque a gente vai se vestindo com aquilo que está em volta da gente. E nós precisamos nesses dias trazer a nossa fome para o lugar certo. Nós precisamos nesses dias pegar o lado insatisfeito, positivo. Não falo de uma insatisfação negativa, né? Aquela que não agradece por nada, nada está bom. Não, mas falo de uma insatisfação da qual a gente está sempre clamando por mais. Estou insatisfeito, estou feliz com tudo que já tenho, mas quero mais. Sabe essa insatisfação?
Eu tenho muito conhecimento da Bíblia, mas eu quero mais. Eu tenho muito conhecimento da profissão onde eu atuo, mas eu quero saber mais. Tenho muito dinheiro, mas eu quero mais. Eu tenho muito disso já, mas tem coisas na nossa vida, na vida de cada um de nós, que está ocupando esse lugar de insatisfação. E a gente precisa devolver esse lugar de insatisfação para Jesus, porque Ele é a única fonte inesgotável. Jesus, na oração de João, capítulo 17, ele vai dizer que conhecer o Filho de Deus é a eternidade. A eternidade é conhecer a Deus, perdão. Por quê? Porque a gente vai precisar de uma eternidade toda para conhecer quem Ele é. Ou por que é que você acha que os anjos não cessam de dizer santo? A gente imagina o céu assim, né? Um monte os anciãos, né? Os 24 anciãos, 24 velhinhos lá, dizendo assim: ah, santo. Ah, mais um santo. Não, irmãos, eles estão vislumbrados. Cada hora. É o trono se movendo, é o céu acontecendo em movimento, e eles dizendo santo. Ah, quem contempla não tem como não se prostrar. Aí Deus vai lá e faz 24 coroas para os anciãos. Mas eles não aguentam, eles vão e jogam diante de Deus. Fala, não, é para ti. Ele fala, não, é para vocês. Não, mas o Senhor que é o santo. E ele joga, não, mas é você. E eles ficam nessa briga, irmãos, dizendo santo, 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 santo. Porque há uma fonte inesgotável em Jesus, onde nós precisamos direcionar a fome do nosso ser, principalmente nesses dias, ou nós vamos voltar a fome do nosso ser para as coisas dessa terra, para os rudimentos desse mundo. Queria ler um texto com você, um texto muito conhecido, com o intuito de provocar mesmo algo no seu coração, para que você reflita. Lucas 7. Queridos, eu trouxe algumas dessas camisetas aqui. São bonitas, não são? Obrigado, sei que eu fiquei bonito com elas. Se você quer ficar bonito assim também, passe ali depois, pegue uma camiseta para abençoar a sua e a nossa vida. Amém? Camiseta da Pedra Preciosa, a gente trouxe algumas coisas. Tem CD, eu sei que ninguém mais usa CD, ninguém tem mais microsystem. Alguém aqui já teve microsystem? Discman? Aleluia. Olha lá, ó. Walkman. Não, Walkman já é muito forte. Eu sei, mas às vezes você tem lá no carro, lá um toca CD, ou você sabe de alguém que tem, seu tio, seu amigo, seu irmão. Bota esse CD aí, vai ouvindo. Tem também lá. E por que a gente está trazendo? Porque está lá em casa, tem bastante. E às vezes o irmão tem muita vontade assim de abençoar, de fazer alguma coisa, mas não sabe como. Está ali, irmão. Tem algo ali, tá bom? A Lu está cuidando ali pra gente. Amém? Quem gosta da Lu aqui? Aplauda o Senhor pela vida dela então, que ela está ali trabalhando. Amém, Jesus. Lucas 7, 36, por favor. Quem achou, diga achei. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume.
Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém? Queridos, é uma passagem muito conhecida, como eu disse, mas é um quadro que ele está sempre se repetindo. Quero contextualizar você, né? De repente alguns já conhecem um pouco desse cenário, outros não. Então, boa parte desses fariseus, eles moravam em casas que eram construídas ao redor de praças, bem bonitas. E essas casas não tinham portões como nos dias de hoje, elas eram abertas. E vez ou outra os fariseus eles decidiam fazer esse tipo de jantar. Então colocavam um banquete, colocavam uma mesa, serviam um banquete e trazia alguém especial. Mas a mesa nesses dias, ou até mesmo nos dias de hoje, dentro dessa cultura, não eram mesas que se assentam com cadeiras. Eram mesas bem baixinhas. Então ou eles sentavam meio que de lado com os pés para trás, e um braço eles apoiavam em cima da mesa e com o outro braço eles comiam, ou eles sentavam de joelhos mesmo. Eles se ajoelhavam mesmo, com os pés para trás, apoiavam com uma mão e comia com a outra. Conseguiu visualizar aí? Essa era a cena. E sempre que os fariseus traziam um homem de sabedoria, uma mulher de sabedoria, mulher não, naqueles dias de fato não falavam, mas um homem de sabedoria, eles se assentavam ao redor dessa mesa e vinham pessoas de todo tipo. Vinha gente de dentro, gente de fora, pessoas de classe, pessoas de não. E o estranho nessa passagem não é essa mulher estar ali no meio, que era muito normal que tivesse gente de todo tipo, como eu disse. Mas o estranho é que essa mulher, diferente de todas as outras pessoas nesse ambiente, pelo menos é isso que a Bíblia nos traz, ela estava chorando muito. E queridos, é verdade que o choro ele se manifesta de muitas maneiras. Alguns de nós são atores, atrizes, choram com facilidade. Quem tem filho sabe, né? Fica forçando aquele choro, às vezes nem está descendo lágrima, né? Tá chorando. E a criança ela chora por muitos motivos. Eu sou pai fresco, a gente tem 2 crianças lá em casa, Pedrinho de 3 anos e a Rebeca de 1 ano e meio. E meu Deus do céu, é 1 ano e 10 meses de diferença, né? Então praticamente quando um estava começando a dormir, veio a outra. Mas era um pouco do que a gente queria. E chora por tudo. Por que chora? Porque está incomodado. Chora porque está com calor, porque está com frio.
Chora por causa do ventilador, Mas tem um motivo que ele é tradicionalmente popular. O fato da criança chorar. Quem sabe dizer? Fome. Porque, irmão, quem tem fome, chora. E essa fome não fala apenas de uma vontade de comer comida. Mas a fome, ela representa para nós um vazio. Um vazio dentro que precisa ser preenchido. Há quem diga que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, né? Aí ele fica tentando preencher com outras coisas e tudo que ele põe para dentro cai no buraco. Que esse vazio é um vazio de Deus. Eclesiastes 3, no versículo 11, vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do homem sem que ele percebesse o que Deus fez. Talvez seja por isso a nossa dificuldade tão grande em compreender a morte. Ele plantou isso em nós. Nós fomos feitos por aquele que é a própria vida, que soprou vida nas narinas de Adão. É assim que nós cremos. E essa mulher aqui, no caso, ela estava chorando. E esse choro dela revelava assim um vazio do lado de dentro. Mas ao mesmo tempo, quando ela se decide chorar aos pés de Jesus, estava também dizendo que ela encontrou o que poderia suprir esse lugar vazio dentro dela. E por isso chorava, e chorava, e manifestou ali a sua fome diante de Jesus. Chorou muito, mas não contente em só chorar, ela vai e solta os cabelos. E, irmãos, em boa parte ali da Palestina, da Judéia, a mulher soltar o cabelo é um ato sensual. Isso poderia acabar com a reputação de qualquer mulher. Disse que quando as jovens, elas eram prometidas em casamento, elas prendiam o cabelo e nunca mais soltavam o cabelo em público. Porque era um ato que se tornava confidencial para o seu marido. Essa é a cultura deles. E fariseu era um negócio estranho. Se a gente acha que a gente vê machismo no dia de hoje, irmãos, alguns fariseus, quando viam mulheres na rua, eles corriam e batiam a cabeça na parede. Nos nossos dias a gente chama isso de outra coisa, né? Mas não vamos entrar em detalhes não. Mas esses caras, eles não podiam ver. Que para eles era desrespeitoso. Tinha algo muito, quase que demoníaco. Aí essa mulher está ali chorando aos pés de Jesus e ela não se aguenta, ela vai e solta o cabelo. E começa a enxugar os pés de Jesus na frente de todo mundo. E aqui vai expressar, além da fome, alguém que está dizendo assim: eu não estou nem aí para o que vocês vão pensar de mim. Eu não estou nem aí para a minha reputação. Eu sei do que é que eu tenho sentido fome. E eu encontrei o que pode saciar, então eu vou fazer o que tiver que fazer. E falar de abrir mão da reputação nos dias de hoje é um absurdo. A gente só posta aquilo que a gente gosta de nós. A gente quer transmitir para as pessoas uma vida praticamente perfeita. Entre nas redes sociais. A gente adoece, que parece que não acontece nada de ruim na vida do outro, né? Só na nossa. Parece que só falta na nossa casa. Olha aqui, fulano Paris, o outro Orlando, e eu aqui. Para nós é um negócio quase que sagrado. E eu estou iniciando esse assunto hoje, quero seguir com ele amanhã pela manhã de uma maneira ainda mais profunda. Mas, queridos, essa mulher, ela abriu mão da sua reputação, não queria nem saber, porque ela encontrou o objetivo, o objeto da sua fome. Não contente em chorar o tanto que chorou, em enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, ela começa a beijar os pés de Jesus ali naquela sala. Só ela fazendo isso.
E essa mistura de lágrimas com beijo revela alguém que está dizendo assim: eu não quero te deixar. Eu não quero que você vá embora mais nunca. Quero ficar aqui com você. Não contente, ela pega um vaso de alabastro que tinha um perfume muito caro, possivelmente custava 300 dias de trabalho. Normalmente também ela era um presente que vinha do pai da mulher. E essa mulher guardava esse frasco para sua noite de núpcias, para usar com o marido. E não era um frasco de tampa giratória. Para usar tinha que quebrar, era uma vez só. E ela decide pegar esse tesouro pessoal e abrir ali aos pés de Jesus, só para trazer um cheiro gostoso ali para tudo que estava acontecendo. É uma adoração que cheira a casa toda. É um perfume mesmo que sobe. Fala de alguém que não está fazendo algo somente com o básico que todo mundo está fazendo. Todo mundo estava na reunião por causa de Jesus, estava todo mundo ali olhando. O fariseu estava recebendo Jesus em casa. Mas essa mulher não se contentou, ela deu uma oferta de dentro. Aí abre o perfume, quebra o perfume e começa a passar ali nos pés de Jesus. Eu lembro de Davi, quando ele fala: Senhor, para a construção do templo, no qual eu não vou poder construir, Salomão é muito menino, então eu estou tomando precauções e já estou preparando tudo. E já separei a madeira para as obras de madeira, já separei o ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, pedras preciosas para as obras de pedra preciosa. Mas porque eu amo a casa do meu Deus, eu também quero tirar algo do meu tesouro particular. Eu não quero fazer só o básico, eu quero dar algo que venha de mim. Davi tinha essa característica, né? No outro momento ele disse: eu não vou te dar algo que não me custe. Então ele compra um terreno para sacrificar, compra tudo. E essa mulher estava fazendo isso: Senhor, eu quero dar algo também no meu tesouro pessoal para ti. Irmãos, aí agora vem um outro personagem aqui nessa história, o fariseu. Aí o fariseu está olhando isso tudo acontecendo. Jesus, no decorrer do texto, vai dizer que ele não fez o básico, mas do assunto de profeta ele entende. Porque se fosse profeta, porque ao meu ver, tem que ver certinho, né? Mas saber se é de coração assim. Aí ele começa a dar ali as suas sacadas. Se fosse profeta, esse Jesus saberia quem é essa mulher e que tipo de coisa ela faz. E talvez ele não deixaria que a tocassem. Era isso que ele estava querendo dizer. Se esse fosse profeta, ele ia perceber que tipo de mulher é. E Jesus, amados, talvez, não sei se ele fazia sempre isso, mas nesse momento, ele percebe o que o fariseu estava pensando, porque o fariseu não chegou a falar. E ele chega assim em Simão e fala: Simão, deixa eu te ensinar uma coisinha aqui, filho. Deixa eu te contar uma parábola. Tinha um credor e 2 devedores. Um devia 50 e o outro devia 500, para ficar bem fácil. Ambos não tinham como pagar, nem os 50 nem os 500. Aí esse credor fala assim: é o seguinte, eu quero perdoar a dívida de vocês. Está perdoado, não precisa me dar nada. Aí vem a pergunta, porque até agora o assunto era sobre perdão, era sobre dívida. Mas a pergunta de Jesus muda o cenário. Ele fala: quem o amará mais, Simão? Trazendo até para nós que o perdão de Deus pela nossa vida também é para atrair o nosso amor por Ele. Ele nos perdoou como ninguém poderia fazer.
Ele fez o que ninguém poderia fazer por nós, o que ninguém teria coragem e também não faria na humanidade. Ele fez porque não é nascido segundo a ordem de homem. É nascido de mulher, mas quem semeou foi o próprio Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Porque se fosse da mesma natureza, não faria. Nenhum de nós conseguiu fazer. Nenhum daqueles homens conseguiu viver. Você vai se lembrar nos dias de Moisés, quando Moisés fala, olha, vamos para o monte que Deus vai se apresentar. E aí o povo começa a ver a majestade de Deus se apresentando naquele monte e fala assim, Moisés, vai lá você. Mas traz as ordens de Deus que eu faço. Tudo que você trouxer que Deus mandou a gente fazer, pode contar que a gente vai fazer. Combinado? Irmãos, eles fizeram? O povo fez? Não. Nem Moisés conseguiu cumprir tudo. Isso fala de pessoas que acreditam que há possibilidade de viver uma vida que agrada a Deus sem ter comunhão com Deus. Sem ter uma vida de obediência a Deus. Não tem como, irmãos. A gente não consegue cumprir regras. Chega uma hora que a gente quebra. A gente fica mal, dá depressão, dá um monte de coisa. Por quê? Porque a gente precisa de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo, do encorajador, do consolador. A gente precisa. Somos dependentes dele. A gente vai analisar, falando um pouquinho ainda de Moisés, só abrindo esse adendo. Mas a gente vai analisar Deus trazendo toda a revelação para Moisés, né? Vai lá e mostra a sarça queimando sem ser consumida. Aí Moisés vai se aproximar, ele fala, não é assim que se aproxima, tira a sandália dos pés. Aí Deus se apresenta e tem toda essa relação com Moisés, para ter Moisés ali. Aí Moisés não teve muita coragem de falar, não, então eu vou chamar Arão para falar no seu lugar. Aí Arão chega só para fazer o serviço. Na falta de Moisés, o que é que Arão manda o povo fazer? Um Deus para eles, um bezerro de ouro. Que consegue andar na linha enquanto tem alguém que está representando. Que falta a comunhão. Falta essa relação com a presença. Aí Jesus vai e fala isso aí para o fariseu. Ele fala assim. Aí o fariseu responde, né, para Jesus: Senhor, o que foi mais perdoado? O que tinha dívida maior. Que na cabeça do fariseu, o problema é o tamanho da dívida. Ah não, porque tem gente que comete uns pecadão, né? Por isso que vai lá no altar e chora. Agora eu estou de boa. A gente começa a fazer comparações entre nós e os que estão ao nosso lado. Mas quem está ao nosso lado não é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. E nós, a partir de Cristo Jesus, podemos ser modelo para alguém. Amém? Mas enquanto isso a gente fica achando que uns precisam mais, outros precisam menos. Mas a questão é que dívida pequena ou dívida grande, o perdão é um só. Para o que devia 500, para o que devia 50, houve um perdão que foi liberado. Agora quantos aqui creem que o perdão de Deus foi liberado sobre a humanidade? Quantos creem nisso? Amém. Agora quem é que vai participar do perdão de Deus? Quem? Quem consegue reconhecer que precisa. Que se a gente não reconhecer que a gente precisa do perdão de Deus, a gente toca a vida sem Ele. É isso que ele está dizendo. Está vendo? O que devia 50, não achou que foi tão perdoado assim. Mas o que devia 500, se achou. Aí a gente vê uma figura virada agora. Que normalmente quem queria saber mais sobre a lei, saber mais sobre Deus, procurava um fariseu, procurava um sacerdote, procurava alguém que tivesse a aparência de Deus. E quem tivesse afim do pecado,
ia procurar alguém que tivesse aparência de pecado. Possivelmente essa mulher tinha. E possivelmente esse fariseu tinha a aparência de homem de Deus. E era muito mais normal Jesus virar para essa mulher e falar assim: mulher, olha para esse fariseu aqui, aprende com ele. Mas foi ao contrário. Jesus falou assim: Simão, olha essa mulher. E Jesus começa a trazer à memória de Simão coisas básicas que ele havia esquecido e que ele não estava fazendo. Simão, é normal que todo anfitrião, quando vai receber alguém na sua casa, ele prepare uma bacia com água para receber essa visita e lavar os pés. Mas você não fez. Mas olha essa mulher. Não cessa de molhar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, é muito normal, coisa básica assim, ó, que quando um anfitrião vai receber uma visita de honra, ele o cumprimente com um ósculo de paz, um beijo no rosto. Mas você também não fez. Simão, olha essa mulher. Não cessa de beijar os meus pés. Simão, é muito natural que um anfitrião, quando vai receber alguém, ele prepare ali um pouquinho de alguma essência para derramar sobre a cabeça do anfitrião. Isso é costume deles. Mas você também não fez. Mas esta mulher, olha o perfume que ela quebrou. É por isso que eu te digo, minha filha, perdoado te são os teus pecados. Aí o pessoal começa a dizer: ué, mas quem é esse cara? O que ele acha que ele é para perdoar pecados? Dizer não, né? Eles pensavam. Diziam entre si. E eu estou dizendo isso tudo para você, meus irmãos, porque tem coisas que a gente vai perdendo pelo caminho. A gente se habitua com tudo que há hoje na nossa movimentação ministerial, congregacional, da nossa vida, e a gente vai tocando o barco com essas coisas, mesmo que isso não toque o nosso coração. Tocar o barco sem ter o coração sendo tocado é um perigo. Sabe por quê? Porque se a nossa fome não está no Senhor, ela está em outro lugar. Aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui cumprir as coisas que a gente está acostumado a fazer, e na hora que a gente quiser ter prazer mesmo, a gente vai buscar aquilo que aos nossos olhos dá prazer. E esse é o lugar onde o pecado encontra caminho em nós. Se Deus não for um lugar de prazer para a gente. Dessa maneira, tem muito mais sentido entrar alguém aqui e vir nesse púlpito aqui, se ajoelhar aqui na frente e começar a chorar. E mesmo que você conheça a vida de quem está aqui e diga assim: ah lá, tá lá chorando, né? É, mas isso aí não presta. Não interessa. Pelo menos ainda tem um choro. Mas e a gente que nem chora mais? A gente que acha que oração, que ter relacionamento com Deus é coisa tão simples, que nem tem tanto valor, mas assim a gente nem para mais para chorar na presença de Deus. Para dizer: ah, Senhor, como o Senhor é bom, Senhor. Eu lembro de dias que eu levantava de madrugada, acordava a família toda, meus pais, meus irmãos, e não fazia isso de propósito. Mas quando eu acordava, eu sabia de uma coisa: era para eu ir pegar o meu violão e tocar na sala. E eu pegava o meu violão e ia lá, cantava e chorava na presença de Deus. Lembro de dias que eu vivia assim no quintal de casa e não tinha plateia, irmão, não tinha ninguém para assistir. Mas eu começava a cantar e o Senhor me dava visões. Uma fome, uma vontade de subir. Tinha dias que eu orava e eu ficava com medo.
E eu descia do lugar de oração porque eu sentia medo. Eu nem sei porque que eu sentia medo. Mas tinha dia que foi assim. Mas tinha um temor, tinha uma vontade, tinha uma graça, uma coisa assim que rodeava a gente de um jeito. Nós estávamos uma vez num retiro em Monte Aprazível. E eu lembro que a gente dormiu 4 noites naquele lugar, no retiro de carnaval. Primeira noite eles colocaram aquela música do Marcos Witt, né? Sei que tu fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E a primeira noite foi tranquilo. A segunda noite, a mesma canção. A gente acordou com essa música, né? Aí um olhou para o outro e falou, nossa, olha lá a música de novo. Aí a terceira noite a gente falou a mesma coisa. Puxa vida, no terceira manhã, né? Não tem outra música, né, para despertar a gente, né? Põe outra coisa. A gente estava encanado. E eu lembro que na quarta noite, né, quarta manhã, eu acordei chorando. Sem falar nada, só chorava. Aí eu fui, sem entender o que estava acontecendo, mas entendendo que era o Senhor que estava tocando. Peguei a minha escova, as coisas ali para ir para o banheiro. E na hora que eu cheguei no banheiro, tinha uma fila de jovens que estavam ali, todos de joelhos, chorando. Que tinha uma graça que tinha tomado aquele lugar. Ninguém estava pondo a mão na cabeça de ninguém, ministrando. Mas irmãos, o Senhor nos tocou com uma graça. E nós correspondemos com fome de Deus. E esse é um ambiente que não importa qual o tamanho da nossa teologia. Não importa o quanto a gente entende. Ah não, eu já sou cristão há muitos anos. Irmãos, nós vamos precisar de uma eternidade toda para conhecer a Deus. Mas a gente vai se acostumando. Abra um texto comigo aí. 2 Crônicas, capítulo 12. Segunda Crônicas 12. Quero ler 2 versículos, 9 e 10. Diz assim, 9. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Olha só, rei Sisaque, o rei do Egito, entra numa batalha contra o povo de Deus, ganham a batalha, eles entram no templo e roubam 10 escudos de ouro do templo de Salomão. Salomão já havia morrido, quem estava reinando era Roboão, que também já estava desviado. Aí Roboão falou assim, o que aconteceu? Roubaram os 10 escudos de ouro. Tem problema não, faz 10 de bronze e coloca lá no lugar. Só para suprir a aparência. Porque a imagem é parecida. E queridos, a gente vai fazendo isso com algumas coisas na nossa vida. Principalmente as coisas que vão entrando num lugar de satisfação. A gente vai trocando elas, coisas de valores, e colocando coisas para suprir um lugar de aparência. Não tem mais tanta oração assim, mas a gente vai ler uns livros legais. Não tem mais tanta coisa assim, mas a gente vai substituindo coisas de ouro por coisas de bronze, só para suprir a aparência. Mas sabe, eu creio que de fato há dentro de nós um vazio do tamanho de Deus, que só é preenchido quando nós apontamos a nossa fome, o nosso desejo por Ele.
Você crê nisso? Queridos, a gente por muito tempo começou a ouvir, ou melhor, recentemente, porque acabou, né, aquela coisa da unção. E a gente vai encontrar em 2 Reis, no capítulo 4, a história de uma viúva. Chega em Eliseu e fala assim: olha, profeta, é o seguinte, o credor está vindo aí, e a única coisa que eu tenho é uma botija cheia de azeite e meus 2 filhos. Por que ela disse isso? Porque naqueles dias eles aceitavam os filhos como pagamento, para que eles levavam para trabalhar. Imagine só, se fosse nos dias de hoje, a gente ia acreditar que o profeta ia falar assim: meu irmão, dê 2 voltas em volta da casa, levante o travesseiro e vai ter o dinheiro lá para você pagar a conta. Irmão, faz essa campanha aqui com a gente que isso vai se resolver. Ou alguém ia ter alguma estratégia bem coach para falar assim: não, pega esse azeite. Mas Eliseu fala para essa mulher assim: o que é que você tem lá? Tem isso aqui. Então procure com os seus vizinhos, pegue vasilhas vazias. Pega essas vasilhas vazias, entre para dentro da sua casa, feche a porta atrás das costas e comece a derramar o azeite que você tem nessas vasilhas vazias. E o texto vai dizer que quando acabaram-se as vasilhas, acabou o azeite. O que acaba não é o azeite, é o vazio. Que enquanto há um lugar vazio para que Deus possa preencher, tem azeite dele para ser derramado. E talvez numa noite como essa, irmãos, de conferência, alguns de nós chegaram com um vazio de uma xicrinha assim, Deus, se o Senhor fizer isso daqui já está bom. Mas se houver aqui alguém hoje que tem coragem de dizer para Deus: Deus, há um vazio em mim, há um lugar para o Senhor derramar do seu azeite. Se tiver alguém aqui com fome, para sair do lugar e vir aqui na frente, dizer: Deus, há um desejo no meu coração de clamar por mais em Ti. Se tiver alguém aqui nessa noite para reconhecer que de fato há alguns lugares na sua vida que no decorrer dos dias por algum motivo esfriou. Alguém para dizer: eu tenho saudade. E não é saudade das coisas que a gente vivia lá atrás. São memórias de glória, testemunhos. Mas é saudade de Deus hoje e agora. Para além de dizer: Senhor, foi muito bom, é dizer: Deus, se o Senhor está me dando vida, é porque o Senhor ainda quer derramar coisas sobre mim. Se o Senhor está me dando vida, é porque o Senhor ainda quer moldar coisas dentro do meu coração. Se o Senhor está me dando vida, é porque ainda tem missão para eu cumprir. E eu queria chamar você aqui. Eu na verdade já até chamei. Mas como você ainda não veio, então eu quero chamar de novo. Se houver alguém aqui, queridos, para dizer: Deus, renova em mim a fome. Para dizer: Deus, renova as lágrimas. E não são lágrimas de tristeza. Porque o crente é triste. Não. O crente é o povo mais feliz. Os crentes são o povo mais feliz. São lágrimas de saudade.
São lágrimas de alguém que está dizendo assim: há uma fome em mim, Senhor. Ah, Senhor, eu me distraí. Algumas coisas me distraíram, Jesus. Eu tenho tanta coisa para fazer nesses dias. Tem tanta correria, que às vezes não dá tempo da gente se encontrar. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça a vossa cerviz. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, para dizer: eu também tenho saudade de você. Eu também desejo ter comunhão. Eu também desejo te ver no teu quarto. Eu também desejo te ver se movendo na porção que eu escrevi sobre a sua vida. Há uma fome, Jesus, há uma fome, há uma fome. Há uma fome, Jesus, há uma fome em nós, Senhor. Esperando a hora chegar, vai me encontrar, clareando todo o ambiente. Tenho azeite suficiente para esperar essa noite passar. Vai me encontrar com o cântaro cheio de água, voltando pra casa, preparar a sala pra gente cear. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar, molhe o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar?
graça. Vai me encontrar com o cântaro cheio de água, voltando pra casa, preparar a sala pra gente cear. Vem me encontrar, os meus pés tanto podes lavar, molhe o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Oh, oh, oh. Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, Deus, vem me encontrar, os meus pés todo podes lavar, molhe o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Oh, oh, oh. Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença. Jesus, eu quero orar, ó Deus, por esses irmãos, ó Pai, principalmente esses que vieram, ó Deus, para te dizer: há um vazio em mim, para te dizer: há um lugar em mim para que o Senhor derrame o seu azeite. Deus, eu clamo para que o Senhor inspire esses homens e essas mulheres, ó Deus. Levante, ó Deus, os seus pastores, os seus profetas, os seus mestres, seus evangelistas e apóstolos. Levante, ó Deus, os pais. Levante, ó Deus, aqueles que vão, ó Pai, dar seguimento àquilo que o Senhor escreveu, Jesus. Levante dentro deles uma nova fome, uma nova sede por Ti, Jesus. Levante dentro deles, ó Deus, uma saudade, Jesus. Desperta eles de madrugada, Jesus. Dá experiências contigo para eles, Senhor. Traga visões. Restaura, Senhor, a vida devocional, Pai, desses homens e dessas mulheres, Jesus. Renova o significado, ó Deus. Renove o amor, Jesus. Nós queremos nos derramar dia após dia diante de quem Tu és, ó Deus. Nós queremos trazer à memória o que nos dá esperança, Jesus. E o que nos dá esperança, ó Pai, é cada toque do Senhor na nossa vida durante essa jornada, Jesus. Ninguém vai poder tirar de nós o que o Senhor tocou e colocou em nós, Incendeia os Teus filhos, ó Pai, com uma paixão pelo Senhor. Incendeia os Teus filhos com um amor genuíno por Ti e pelos outros. Incendeia o coração deles, ó Deus. Tu que és aquele que não apaga o pavio que fumega, Tu que és aquele que não esmaga a cana quebrada, restaura o nosso ser para o Teu louvor, Jesus. Tua presença, ó Deus, Tua presença, amamos Tua presença, amamos Tua presença, amamos Tua presença. Oh, 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 oh.
Quero dizer que amanhã tem mais. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 9h30. O Jordão estará com a gente, com a equipe, ministrando. E a você que veio de perto ou de longe, de outras denominações, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nosso coração se alegra em dividir esse momento com vocês, e onde juntos podemos adorar e estar diante dele. Eu sei que nesta noite, muitos de nós seremos acordados na madrugada para ter uma experiência ainda mais profunda com Jesus. Você crê nisso? Você está feliz? Gostaria que vocês colocassem de pé. Só quero lembrar os irmãos que amanhã a nossa reunião pela manhã, eu já disse, mas quero novamente falar, começa às 9h30. Ok? Você está convidado a estar com a gente. Vamos orar. Pai, nós te amamos. Nós te agradecemos por tua presença em nosso meio. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo quebrantamento que está sendo gerado em nosso coração. O Senhor está abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para um lugar de maior intimidade, para um lugar onde realmente importa, para um lugar onde de fato a nossa fome, a nossa sede é saciada. Pai, a minha oração é que aquilo que o Senhor iniciou aqui nessa reunião continue em nossas vidas, ao voltarmos para as nossas casas, aos nossos afazeres. Pai, que realmente esse amor pela tua presença aumente cada vez mais, seja intensificado. Senhor, eu oro para que todos nós tenhamos experiências ainda mais profundas contigo, para que nessa terra nós possamos cumprir o teu propósito, Senhor, para que nessa terra nós possamos exalar o teu perfume onde nós estivermos, para que nessa terra nós possamos viver não com o peso e com a carga da religiosidade, mas sim, Deus, frutificando um relacionamento real e genuíno com o Senhor. Pai, nós abençoamos o teu povo que aqui está, e nós oramos, Deus, declarando que nós voltaremos para as nossas casas debaixo da tua paz e da tua proteção. E tudo aquilo, Deus, que é intento das trevas, que é plano das trevas contra o teu povo, contra as nossas vidas, Pai, nós proibimos pela autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre cada um de nós, e nós voltaremos em paz e viveremos nesta terra os teus propósitos e os teus planos debaixo da bênção do Senhor. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém? Gostaria que você agora, antes de ir para sua casa, não fosse embora antes de cumprimentar pelo menos 10 pessoas. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Deus te abençoe e até amanhã.